Olá, queridos, eu sou a Tamara. Estamos aqui nessa tarefa de nos conhecermos através do livro As Dores da Alma, escrito pelo Francisco do Espírito Santo Neto, através do seu benfeitor espiritual Hamed. O capítulo que nós vamos fazer hoje é o vício. O anterior era a preocupação. O vício. Em verdade, viciados são todos aqueles que se enfraqueceram diante da vida e se refugiaram na dependência de pessoas ou substâncias. Tradição é ato de transmissão oral ou escrita de costumes, lendas ou fatos levados de geração a geração através dos tempos. Quanto mais antigos, mais notáveis e fora do comum eles se tornam. Uma vez atingida tal dimensão, transformam-se em crenças inquestionáveis com o passar do tempo. O que tradição tem a ver com vício, né? Isso é o que o nosso autor, o nosso benfeitor traz no livro e no final desse capítulo a gente vai entender. Então eu coloquei aqui o que é a tradição, os costumes ou crenças, coisas que passam de pai para filho e para o neto e assim vai. Né? Eu peguei um exemplo aqui da família, que se todos são gremistas, eles tendem a influenciar os filhos a ser gremista. Digamos que é uma tradição. A questão da cultura gaúcha também, levar o filho no Parque Harmonia e para já ir ensinando os costumes da família. Isso também é considerado uma tradição. Claro que tem vários exemplos de tradição, mas eu peguei só alguns assim para a gente poder entrar no entendimento da tradição. As criaturas assimilam conceitos simplesmente porque outras, que elas julgam importantes e entendidas, disseram-lhe que são verdadeiros. As crenças de toda espécie começaram geralmente através das histórias e dos costumes criados por alguém e com o passar dos séculos tornaram-se regras. Crença é a ação de acreditar naquilo que convencionamos adotar como verdade. Algumas são verdadeiras e outras não. Por que eu botei essas imagens? Porque uma professora de um curso contou essa historinha e eu achei muito interessante. Estavam reunidas, né? Vamos usar a cena do final de ano. Estavam reunidas as pessoas da família, neta, mãe, vó, bisavó, fazendo um almoço, digamos. E aí a netinha, olhando a mãe preparar o almoço, né? O prato era galinha, viu a mãe cortando a galinha e perguntou para a mãe: "Mãe, por que tu corta? Por que sempre no Natal, Natal ou outra data, porque sempre tu corta assim a galinha, sempre picada, toda picada?" Daí a mãe disse: "Eu aprendi assim com a minha mãe, com a tua avó." Aí a mãe pergunta para a avó: "Mãe, por que tu sempre fez assim, de cortar a galinha sempre bem picadinha?" Aí a avó disse: "Porque a minha mãe fazia assim." Aí essa avó pergunta para sua mãe, que é a bisavó da netinha: "Mãe, por que a senhora cortava, sempre fez o prato assim desse jeito, com a galinha picada?" "Porque eu só tinha uma panela pequena e tinha que cortar a galinha para a galinha poder caber dentro da panela." Ou seja, uma coisa que virou costume simplesmente foi repetida sem ninguém questionar, sem nada. Então isso dá para a gente usar o conceito da crença, acreditar em alguma coisa como se fosse verdade, questionando ou não questionando. Pelas crenças tradicionalistas,
São taxados de criminosos e vagabundos para nós, no entanto, representam acima de tudo companheiros do caminho evolutivo. Aqui ele começa a falar sobre o vício. Merecedores de atenção e entendimento. Por serem carentes e sofridos, entregaram sua força de vontade ao poder dos tóxicos ou tóxicos, procurando se esquecer de algo que talvez nem mesmo saibam, pois não aguentaram suportar o seu mundo mental em desalinho. E eu acho que aqui serve para qualquer vício, né, de qualquer substância que faça mal. Aí o autor traz um trecho de Allan Kardec. A ociosidade pode ser considerada ao mesmo tempo causa e efeito de todos os vícios. Ele traz a questão 564 do Livro dos Espíritos. Haverá espíritos que se conservem ociosos, que em coisa alguma útil se ocupem? Mas esse estado é temporário e dependendo do desenvolvimento de suas inteligências. Há certamente como há homens que só para si mesmo vivem, pesa-lhes, porém, essa ociosidade e, cedo ou tarde, o desejo de progredir lhes faz necessária a atividade e felizes se sentirão por poderem tornar-se úteis. Referimo-nos aos espíritos que hão chegado ao ponto de terem consciência de si mesmos e do seu livre-arbítrio, porquanto em sua origem todos são crianças que acabam de nascer e que obram mais por instinto que por vontade expressa. Sob o prisma do efeito, consideramos que não são inúteis deliberadamente, mas se utilizam sem perceber do desânimo que sentem, como uma estratégia psicológica para fugirem à decisão de arregaçar as mangas e enfrentar a parte que lhe cabe realizar na vida. Isso aqui é uma figurinha que tem na internet. Sabe o que tem lá fora? Dor. E aqui foi uma pessoa, né, da internet também, ela fez essa tatuagem, não sei aonde, né, no braço ou na perna, não dá para identificar. Mas assim, uma pessoa que faz uma tatuagem dizendo isso, sabe o que tem lá fora? Dor. Ela tá sem querer ou por querer, ela tá fazendo um pedido de ajuda. Ela tá dizendo que dentro dela tem dor, tem muita dor, a ponto dela fazer uma tatuagem dizendo isso. A ociosidade como causa das viciações pode ser estudada da seguinte maneira. As velhas crenças religiosas continuam afirmando que a felicidade dos bem-aventurados consiste na vida contemplativa, no repouso absoluto nos céus, em uma eterna e fastidiosa inutilidade. Aprendemos com as sociedades absolutistas do passado que a ociosidade era uma peça importante na vida. Na corte, as etiquetas, jogos, bailes e saraus eram as atividades mais comuns na nobreza. Ou seja, era uma vida só de festas, né? Eles tinham escravos para lhe servir, tinham bailarinas para fazer a festa para eles e eles assistirem, tinha bobo da corte, tinha tudo e eles não faziam nada e isso era um costume para eles. As regras e costumes do passado pesam sobre todos nós, já vai, meu filho. Somos espíritos milenares, encarnando sucessivas vezes, adquirindo experiências e assimilando crenças, algumas verdadeiras, outras não, repetindo o que escrevemos inicialmente. Essa é a razão da necessidade de revisar os nossos conceitos. O que eu acho que ele quer dizer aqui? Que talvez nós tenhamos passado por aquelas experiências da corte, de ficar sempre, de achar que não fazer nada é o certo porque os outros têm que nos servir. E isso a gente vem trazendo, a gente não perde a memória, né, com as vidas. Elas ficam em algum lugar dentro do nosso registro,
do nosso perispírito. E às vezes a gente pode ter tendências de não querer fazer nada porque lá dentro do meu inconsciente, lá do passado, eu não fazia nada, eu sempre fui agradada, sempre fizeram as coisas para mim. Então isso hoje se tornou uma crença que é só com o exercício do autoconhecimento para a gente saber se a gente tem essa crença da ociosidade, de não achar importante fazer alguma coisa, ter um propósito de vida. Disse certa feita Sócrates: não é ocioso apenas o que nada faz, mas também o que poderia empregar melhor o seu tempo. A ociosidade é uma porta que se abre para os vícios. É uma casa sem paredes. As serpentes podem entrar nela por todos os lados. E aí terminou o nosso capítulo. E aí tem um exercício para a gente fazer. O que costumamos fazer quando estamos diante de algum desafio, alguma coisa que nos incomoda, nos angustia, nos tira o sono? A gente enfrentamos ou aguardamos o tempo passar? Ou comigo não tem desafio? Tenho algum vício? Não precisa ser vício de tóxico, pode ser vício, sei lá, uma mania. O que me levou a ter esse vício? Já parou para pensar nisso? O que me levou a adquirir uma mania, a adquirir um vício? Vamos tentar lembrar lá no início, o que me levou a ter esse vício, caso você tenha. E aí fica a nossa reflexão do capítulo do vício. A partir de agora a gente vai fazer um capítulo só de cada sentimento, porque a gente não chegou nem na metade do livro. Nosso próximo capítulo é a solidão. Aqui, solidão. Então até a próxima, fiquem com Deus e até.